Existe algo acontecendo dentro da sua mente agora, algo que você ainda não percebeu, mas que pode estar influenciando cada decisão, cada reação e cada emoção sua neste exato momento. E o mais inquietante não é isso existir, é o fato de que você provavelmente acredita que tudo vem de fora, quando, na verdade, a origem pode estar muito mais próxima do que imagina. Você já reparou que algumas pessoas parecem viver em outro nível de controle emocional? Elas atravessam críticas sem se abalar, enfrentam momentos difíceis sem perder o equilíbrio e não se deixam dominar pelo caos ao redor. E não é porque a vida delas é mais fácil, mas porque existe algo dentro delas que mudou completamente a forma como enxergam tudo. Enquanto isso, a maioria vive reagindo. Um comentário muda o humor, uma pequena frustração cresce demais, um olhar já desperta insegurança. Tudo parece ter peso, tudo parece atingir mais do que deveria. E com o tempo isso cansa profundamente. Cansa tentar se manter firme, cansa não conseguir simplesmente ficar em paz dentro da própria mente. Mas existe uma virada silenciosa que poucas pessoas fazem. Uma mudança interna, quase invisível no começo, mas que altera completamente a forma como você vive. Não depende de controlar o mundo, nem de evitar problemas, nem de se afastar das pessoas. É algo que acontece dentro, na forma como você interpreta, percebe e reage ao que acontece. Carl Jung passou anos estudando exatamente isso, tentando entender por que certas coisas nos afetam tanto. E ele percebeu algo desconfortável, mas libertador. Aquilo que mais te atinge raramente vem de fora. Quase sempre vem de partes suas que ainda não foram compreendidas. E quando você começa a enxergar isso com clareza, algo poderoso acontece. Você deixa de ser alguém que apenas reage ao mundo e começa a entender o que está acontecendo dentro de si. E isso muda completamente o jogo. Porque agora o controle deixa de estar lá fora e começa a voltar para você. Então fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você lida com suas emoções, com suas reações e com a sua própria vida. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve agora, porque o que vem a seguir pode abrir uma chave que você nunca mais vai conseguir ignorar. Existe algo que quase ninguém questiona de verdade. A ideia de que tudo o que você sente vem diretamente do que acontece ao seu redor. Parece lógico, parece óbvio. Mas e se não for assim? E se aquilo que você sente tiver muito mais relação com o que já existe dentro de você do que com o que acabou de acontecer agora? Agora pensa comigo, duas pessoas passam pela mesma situação, recebem a mesma crítica, enfrentam o mesmo tipo de rejeição. Para uma, aquilo destrói o dia inteiro, abala profundamente. Para a outra, o impacto é quase inexistente. O que mudou não foi o evento, foi o que existia dentro de cada uma antes mesmo da situação acontecer. A verdade é que a dor raramente vem só do que aconteceu. Ela vem do significado que você dá ao que aconteceu. E esse significado não nasce fora, ele nasce dentro. E quando você entende isso, surge uma pergunta inevitável, quase incômoda. O que dentro de você está sendo tocado quando algo te afeta tanto? Se uma crítica te abala profundamente, talvez exista um medo silencioso de não ser suficiente. Se a rejeição te consome, pode haver uma dependência invisível de validação. E se o desrespeito te tira do eixo, talvez a sua paz ainda esteja nas mãos dos outros, sendo facilmente influenciada por qualquer atitude externa. É por isso que pessoas diferentes reagem de formas completamente diferentes à mesma situação. Nunca foi só sobre o que aconteceu. Foi sobre o que já estava ali dentro, esperando um ponto de contato. O mundo não entra em você à força, ele apenas ativa aquilo que já estava sensível ou não resolvido. Carl Jung chamou isso de sombra.
aquela parte da mente onde ficam medos, inseguranças e aspectos que você evita enxergar. E são exatamente essas partes que aparecem quando algo te afeta de forma desproporcional, revelando mais sobre você do que sobre o mundo. Os gatilhos não surgem do nada, eles são sinais. Cada reação intensa demais carrega uma mensagem silenciosa, não sobre o que aconteceu, mas sobre o que ainda precisa ser olhado dentro de você. E quanto mais você ignora isso, mais essas reações continuam se repetindo como um ciclo que nunca se fecha. E aqui está a virada que muda tudo. O mundo não cria todas as suas feridas. Muitas vezes, ele apenas encosta nelas. E quando você começa a enxergar isso, uma nova pergunta surge. Se não é o mundo que tem esse poder, por que você ainda tenta controlar tudo o que acontece ao seu redor? Existe algo drenando sua energia sem que você perceba. A necessidade constante de controlar o que está fora. Controlar como as pessoas te veem, como elas agem, como as situações se desenrolam. Parece necessário, mas é exatamente isso que te prende, porque quanto mais você tenta segurar o mundo, mais ele escapa. Você quer que tudo aconteça como planejado, quer ser tratado da forma certa, quer previsibilidade. Mas a realidade não funciona assim. E toda vez que ela foge do que você esperava, surge a frustração. Aquela sensação de que algo deu errado, quando na verdade só não aconteceu do jeito que você queria. E aqui está o ponto central. No momento em que você precisa que algo externo aconteça para se sentir bem, você entrega poder a isso. Se alguém precisa te tratar bem para você ficar em paz, essa pessoa te controla. E sem perceber, você passa a depender de coisas que nunca estiveram sob seu controle. É por isso que tanta gente vive cansada. Não é só o que acontece, é o esforço constante de tentar evitar o inevitável. É tentar ajustar tudo, prever tudo, agradar todo mundo. E quanto mais você tenta, mais sensível você se torna a qualquer coisa que sai do esperado. Mas existe uma virada silenciosa. Liberdade não nasce quando tudo dá certo. Liberdade nasce quando você deixa de precisar que tudo dê certo. Quando sua paz não depende mais das circunstâncias, nem do comportamento das pessoas, nem dos resultados que você não pode controlar. E quando isso acontece, algo muda. A pressão diminui, a ansiedade perde força e você começa a se sentir mais leve. Não porque você controla mais, mas porque parou de tentar controlar o que nunca foi seu. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se não está no controle, então onde está a verdadeira força? Existe uma ideia equivocada sobre força. A ideia de que ser forte é não sentir, é se tornar frio, distante. Mas isso não é força, é defesa. Porque ignorar emoções não elimina o que você sente, apenas esconde. E o que é escondido continua agindo, mesmo que você não perceba. Ser intocável não é se fechar, é se tornar consciente. É perceber o que surge dentro de você sem ser arrastado automaticamente. A emoção aparece, o gatilho surge, mas existe um momento pequeno, quase invisível, onde você pode observar antes de reagir. Entre o que acontece e a sua reação, existe um espaço, e é nesse espaço que está o seu poder. Porque antes da resposta automática, existe a possibilidade de escolha. E quando você escolhe, você deixa de ser controlado pelos impulsos e começa a assumir o controle de si mesmo. A verdadeira força nasce quando você percebe o gatilho antes que ele te domine. Quando entende que emoção não é ordem, é apenas um sinal. E quanto mais você desenvolve essa consciência, menos automático você se torna e mais livre você se sente. É como se você deixasse de ser a tempestade e passasse a observar a tempestade. Ela pode existir, pode ser intensa, mas não define quem você é. Existe algo em você que permanece intacto, independente do que acontece ao redor. E quando você aprende a permanecer nesse lugar,
Tudo muda, as pessoas perdem o poder de te desestabilizar, as situações deixam de te arrastar. Porque no momento em que você para de reagir automaticamente, ninguém mais consegue controlar como você se sente. No fim, nada do que acontece fora tem tanto poder quanto você imaginava. O que realmente define sua experiência é a forma como você reage. E quando você percebe isso com clareza, algo muda. Você deixa de viver à mercê das situações e começa a recuperar o controle sobre si mesmo. Aquilo que antes te abalava começa a perder força. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de entregar a ela o mesmo poder. As coisas continuam acontecendo, mas agora existe um espaço entre o que acontece e a forma como você responde. E é nesse espaço que tudo se transforma, porque quando você observa antes de reagir, você quebra o automático. Você deixa de ser puxado por emoções e começa a escolher sua postura diante da vida. E essa escolha muda completamente sua forma de viver. A necessidade de controlar tudo começa a desaparecer. A aprovação deixa de ser essencial, o erro perde peso e a incerteza já não assusta tanto. Você percebe que nunca foi sobre ajustar o mundo, mas sobre não depender dele para estar em paz. E então, algo novo se estabelece dentro de você. Uma estabilidade que não depende de ninguém, uma força que nasce da consciência. E quando você chega nesse ponto, o mundo pode até continuar o mesmo, mas você definitivamente não é mais. Agora me conta aqui nos comentários o que mais mexeu com você nesse vídeo. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de clareza, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Nos vemos lá.